Esqueça tudo que você viu nos filmes de Hollywood. Esqueça as túnicas brancas e limpas, os cenários majestosos e a vida pacífica. A verdade sobre a Nazaré do tempo de Jesus é muito mais crua, mais dura e mais real do que qualquer produção cinematográfica jamais mostrou. Arqueólogos descobriram que Nazaré era uma aldeia minúscula. Não passava de 400 habitantes. E a vida aqui era uma luta diária pela sobrevivência. Hoje você vai descobrir como realmente era acordar, trabalhar e dormir neste lugar há 2000 anos atrás. Bem-vindos aos Sussurros da História. O despertar da aldeia. Cinco e meia da manhã. O galo canta e as famílias começam a se mexer dentro de casas que eram pouco mais que cavernas escavadas na rocha. Descobertas arqueológicas recentes em Nazaré revelaram habitações de apenas 20 metros quadrados, um cômodo principal e talvez um segundo quarto. A primeira tarefa do dia? Buscar água. E aqui está uma realidade brutal. Eram as meninas, algumas com apenas 8 ou 9 anos, que carregavam jarros de 15 a 20 quilos nas costas, caminhando até 500 metros até o poço mais próximo. Seus pequenos corpos já começavam a se deformar com o peso constante. Os arqueólogos encontraram dezenas de jarros quebrados em Nazaré, evidência silenciosa do dia a dia extenuante dessas crianças. E quando chovia, a água das cisternas ficava contaminada com fezes de animais. Diarreia e parasitas eram companheiros constantes. O café da manhã? Pão duro do dia anterior, molhado em azeite rançoso, azeitonas salgadas e, se houvesse sorte, um pedaço de queijo de cabra. Açúcar não existia. Frutas eram raras. A dieta era monótona e pobre em nutrientes. O peso do trabalho. José, o pai de Jesus, era um tecton, palavra grega que significa construtor, não apenas carpinteiro. Ele trabalhava com pedra, madeira e metal. Mas aqui está o que os filmes não mostram. Suas mãos eram destroçadas. Esqueletos de artesãos do século I, encontrados na região, mostram mãos deformadas por artrite precoce, dedos quebrados que cicatrizaram tortos e marcas profundas nos ossos causadas pelo uso repetitivo de ferramentas pesadas. José provavelmente não conseguia mais abrir completamente as mãos aos 40 anos. E Maria acordava às 4 da manhã para moer grãos durante 2 horas. Um trabalho tão extenuante que deixava marcas permanentes nos joelhos e na coluna. Mulheres da época desenvolviam uma curvatura característica nas costas que os arqueólogos chamam de espinha do moinho. A realidade mais cruel? 60% das crianças morriam antes dos 16 anos. O luto constante era parte da vida. Não havia tempo para elaborar a dor, era preciso continuar trabalhando para sobreviver. E sobre tudo isso, pairava a sombra dos impostos romanos. 40% de toda a produção ia para Roma. Famílias inteiras trabalhavam apenas para alimentar a máquina imperial. A fome era uma presença constante. Perigos e violência. Nazaré ficava a apenas 6 quilômetros de Séforis, uma cidade militar romana. Soldados passavam pela aldeia regularmente, e sua presença significava terror. Joséfos, historiador da época, relata que soldados romanos tinham direito legal de requisitar qualquer coisa: comida, ferramentas, animais e mulheres. Estupro era uma arma de guerra psicológica para manter a população submissa. Mas os romanos não eram o único perigo. Sem saneamento básico,
doenças se espalhavam rapidamente. Arqueólogos encontraram em Nazaré evidências de tuberculose, lepra e parasitas intestinais em 80% dos esqueletos analisados. A tensão religiosa também era explosiva. Zelotes pregavam a revolução armada contra Roma. Fariseus e saduceus disputavam o controle espiritual. Qualquer palavra errada podia resultar em denúncia, prisão ou morte. Imagine Jesus adolescente neste contexto. Vendo soldados humilharem seus vizinhos, presenciando a miséria extrema, convivendo com a fome e a doença. Isso moldou sua mensagem de compaixão pelos oprimidos. A noite e a vulnerabilidade. Quando o sol se punha, Nazaré mergulhava em escuridão total. Não havia iluminação pública. Velas eram caras demais. Famílias se amontoavam em um único cômodo, compartilhando calor corporal. Para as mulheres, a noite trazia medos específicos. Bandidos aproveitavam a escuridão para saquear casas isoladas. Mulheres sozinhas, viúvas ou abandonadas, eram alvos preferenciais. Muitas não conseguiam dormir direito. Os sons da noite eram aterrorizantes. Chacais uivando nas colinas, passos de patrulhas romanas, gritos distantes. O silêncio significava perigo iminente. A Nazaré de Jesus não era um lugar místico e sereno, era uma comunidade marcada pela luta, pela dor e pela resistência. Cada dia era uma vitória contra a fome, a doença e a opressão. Talvez seja exatamente por isso que a mensagem de esperança nascida neste lugar tenha sido tão poderosa. Em meio ao sofrimento real, a promessa de um mundo melhor não era apenas espiritualidade, era necessidade de sobrevivência. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre a vida no tempo de Jesus, deixe seu like e se inscreva. E me conta nos comentários, que outros aspectos da vida antiga você gostaria de conhecer?